No vídeo de hoje eu quero te falar sobre a hemoglobina glicada. Esse exame é um dos mais importantes no diagnóstico do diabetes, principalmente o tipo 1, e é uma luta para todo diabético baixar essa tal da glicada, como ela é conhecida. Eu vou falar o que é esse exame aqui nesse vídeo e no final eu quero te contar como eu fiz para baixar a minha glicada de 13 para 7, enquanto eu ainda usava a terapia por caneta de insulina. Hoje eu já utilizo a bomba, mas enquanto eu ainda utilizava a caneta, pouco mais de um ano atrás, eu consegui chegar no 7 e manter ela estável lá em 7.1, 7.2. Meu nome é Carla Macanhã, eu tenho diabetes tipo 1 desde 2001 e compartilho no YouTube e no Instagram o meu conhecimento, vivência e experiência com o DM1. Quando a gente recebe o diagnóstico de diabetes tipo 1, normalmente a hemoglobina glicada tá lá no alto. A minha estava em 11 e ela chegou a 13 depois. E poucos ou nenhum médico explicam o que realmente é hemoglobina glicada. Só falam que é um exame que dá a média lá dos últimos 3 meses de como estava o seu controle da glicemia. Que sim, é uma explicação que faz todo sentido. É isso mesmo que ela dá. Mas o que realmente isso significa? Significa só que estava alta? Significa que estava baixa? O que é esse exame? É isso que eu quero falar nesse vídeo. E para isso eu vou ter que te explicar sobre alguns conceitos. O primeiro é o que é a hemoglobina e o segundo é o que é a glicação. Por isso que é hemoglobina glicada, né? A gente tem a hemoglobina, que é uma proteína, e a gente tem a glicação, que faz a hemoglobina ficar glicada. O que é esse efeito de glicação? Quando que ele acontece? Com quem que acontece? Deveria ou não acontecer? Você já teve essas dúvidas, essas curiosidades? Se já deixa o seu like aqui nesse vídeo, aproveita, já se inscreve, ativa a notificação para eu saber que esse tipo de conteúdo é relevante para você e continuar seguindo nessa linha aqui. Vou começar te explicando o que é a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que fica ligada às hemácias, que são as células do sangue. Inclusive, as hemácias são vermelhas, porque a hemoglobina é vermelha. A hemoglobina é que dá o pigmento vermelho, por isso o nosso sangue é vermelho. E qual que é a principal função da hemoglobina? A principal função dela é se ligar ao oxigênio e levar o oxigênio para os tecidos do nosso corpo. Então, ela leva o oxigênio do nosso pulmão, ela passa lá pelo nosso pulmão, leva para os tecidos do corpo. E ela volta com gás carbônico. Quando ela chega no tecido, ela pega o gás carbônico, leva e a gente expira, né? O sangue que vai para o tecido, o sangue depois ele volta com o gás carbônico, né? Aquela coisa de artéria, veia, que a gente aprendeu na escola. Então, a função da hemoglobina é levar oxigênio para as células do nosso corpo. E por que precisa disso? Porque todas as nossas células precisam de oxigênio para continuar funcionando adequadamente. E o que é o efeito de glicação? Por que hemoglobina glicada? A glicação é um efeito natural que acontece em todo mundo. E o que é esse efeito? Quando a gente tem açúcar no sangue, o açúcar nunca fica sozinho ali na corrente sanguínea. Ele sempre vai se ligar a alguma coisa, seja algum mineral, alguma proteína. No caso da hemoglobina, ela se liga com a hemoglobina, o açúcar se liga com a hemoglobina. Para você ter uma ideia, essa ligação é muito mais fácil para a hemoglobina do que a ligação com o oxigênio. O que eu quero dizer com isso? Ela vai ter muito mais facilidade de se ligar na glicose do que de se ligar no oxigênio. Então já vai pegando a dica aí. É uma ligação que acontece mais facilmente. E a glicação, ela é uma ligação irreversível. Então, uma vez que se liga ali com açúcar, aquela proteína, aquela molécula, essa ligação não se desgruda mais daquela molécula. O açúcar fica grudado naquela molécula. Você pode pensar na glicação como um efeito de caramelização, tá? Ela torna aquela molécula inútil, inerte. Porque, no caso da hemoglobina, ela deveria se ligar ao oxigênio para levar oxigênio para as células. Mas se ela já se ligou à glicose, ela não vai se ligar ao oxigênio. Aquela posição onde o oxigênio iria se encaixar naquela proteína já está ocupada pela glicose. Então, aquela hemoglobina que sofreu glicação não vai levar oxigênio para os seus tecidos, para as suas células. E por que esse é um efeito natural que acontece com todo mundo? É um efeito natural, senão a gente não teria valores normais para o exame. O exame de hemoglobina glicada é entre 3 e 5 para quem não tem diabetes, né? Até 5, 5,5, depende muito do laboratório. O que esse 3, esse 5 significa? Quando a gente fala, vamos falar 5 aqui. Quando a gente fala que a gente está com 5 de hemoglobina glicada, significa que 5% das nossas hemoglobinas, ou seja, das nossas hemácias, né, porque a hemoglobina está na hemácia, elas estão glicadas.
E é esperado que isso aconteça, porque todo mundo tem açúcar na corrente sanguínea, né? Também tem os níveis normais, entre 70 e 110. Quando a gente tem um excesso, a gente tem um aumento de glicação da hemoglobina, porque a gente tem muito açúcar na corrente sanguínea. Ou seja, quando a gente tem uma hemoglobina glicada de 7, 8, 10%, significa que a gente tem 10% das nossas hemoglobinas no nosso corpo, ali pegando por amostragem do exame, glicadas. Ou seja, elas deveriam estar levando oxigênio para os seus tecidos, para o seu corpo, para as suas células. Elas não estão fazendo isso. Por quê? Porque tinha muito açúcar, é uma ligação que acontece com mais facilidade, ela se ligou no açúcar, não conseguiu se ligar no oxigênio. Isso faz com que comece a acontecer uma série de problemas inflamatórios no seu corpo, porque os tecidos estão sem oxigenação. Quando a gente fica sem oxigênio, o que acontece? A gente tem morte celular, e por isso a gente vai desenvolvendo complicações. Por que acontecem complicações e como que essas complicações começam a se manifestar? Você já deve ter ouvido falar, isso é o que todo diabético ouve falar. As nossas primeiras complicações começam nos microvasos, né, nos nossos microvasos sanguíneos. Por quê? Porque esses são os primeiros, por serem micros, por serem muito pequenos, são os que começam a demonstrar problema após ficarem já pouco tempo sem receber a oxigenação necessária. Então eles já começam a sofrer danos. E que vasos são esses? Microvasos dos rins, microvasos das retinas, microvasos cardiovasculares da pele, né? Por isso que a gente tem neuropatias, formigamentos, a gente desenvolve retinopatia, a gente desenvolve nefropatia, porque esses são os vasinhos menorzinhos que começam a ser danificados. Esses são os mais populares, tem uma série de outros microvasos que também começam a ser prejudicados. Tem estudos até que demonstram que a gente começa a ter problemas intestinais, o intestino fica mais preguiçoso, tem microvasos lá no intestino. Problemas com deglutição, engolir. Então a gente também começa a sofrer danos nesses pequenos vasos, nesses microvasos que regulam pequenos movimentos que a gente tem. Então a gente começa a ter vários problemas. Na pele, problemas inflamatórios, porque a gente tem problema de circulação na pele, né? Tem muitos microvasos aqui. Então a gente vai desenvolvendo aos poucos. Isso leva tempo, pessoal. Não é assim com 1 ano, 2 anos de diagnóstico de diabetes, mesmo que seja tipo 1, você vai estar com uma retinopatia avançada. Claro, há casos e casos, se você tem uma tendência, algo nesse sentido. Mas de forma geral, essas complicações demoram muito tempo para realmente se estabelecerem, se desenvolverem. Tanto que, para quem tem o diabetes tipo 2, normalmente descobrem pelas complicações, né? Uma ferida que não cicatriza, uma visão que fica embaçada. Ou seja, a pessoa já estava ali constantemente sofrendo um processo de glicação da hemoglobina com frequência, nem que seja um pouquinho ali por anos, 10 anos, 15 anos. E daí começa a desenvolver os primeiros sintomas e já tem ali um quadro de desenvolvimento de diabetes há algum tempo já e nem sabia. É isso que a hemoglobina glicada significa no seu corpo. Quando a gente fala de um paciente com hemoglobina glicada alta, basicamente significa que ele não está tendo oxigenação necessária nos seus tecidos. Significa uma série de coisas a mais também, tá? Mas aqui eu tô focando exclusivamente nesse aspecto, porque eu acho que é um que tá linkado diretamente no desenvolvimento de complicações no nosso corpo. Tem a parte da glicação, tem a parte dos AGEs, que eu não vou entrar aqui em detalhes nesse vídeo, tá? De radicais livres e tudo isso, que é o processo de estresse oxidativo. Não é foco desse vídeo. Aqui eu só tô falando realmente da falta de oxigenação e do que leva a criar danos nesses microvasos, tá? Então, muita gente não sabe, e eu sei disso porque eu demorei muito para saber disso. O que significava a minha hemoglobina estar em 5, 7, 6, 8, 9? Que é isso? Então, isso significa que você tem 7, 8, 10% das suas hemoglobinas que deveriam estar levando oxigênio para os seus tecidos e elas não estão, porque elas se ligaram na glicose, que é uma ligação irreversível. E qual é a hemoglobina ideal para um diabético? Isso depende muito do paciente e da estratégia que o médico adota. Por exemplo, para pacientes que têm hipoglicemias, o paciente já não tem mais sensibilidade à hipoglicemia, ou o paciente é idoso, normalmente o médico pode adotar uma estratégia de deixar a hemoglobina mais alta, em 8, 9,
Mas de forma geral, o que é recomendado é que ela fique ali em torno de 7%, tá? Em torno de 7%. Abaixo de 7% de hemoglobina glicada, a gente já consegue reduzir e muito a probabilidade de desenvolver complicações decorrentes do diabetes como essas que eu comentei aqui ao longo do vídeo. Mas, novamente, essa estratégia pode mudar de acordo com o perfil do paciente, de acordo com o tratamento que o médico propõe. E eu sei que é muito difícil chegar no 7. É muito difícil. E eu sou uma testemunha. Foi muito difícil chegar no 7. Ainda com a bomba eu fico em torno de 7, mas um pouquinho menos, já estou em 6,7. Mas para conseguir chegar no 7 com caneta, demorei bastante tempo. E eu consegui baixar do 13 para o 7. Antes de eu te falar como que foi essa minha jornada, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, para você poder continuar recebendo todas as atualizações aqui no canal e a gente continuar chegando a pessoas que tenham a mesma dúvida que você está tendo agora. Como eu disse, a minha hemoglobina chegou em 13, já foi meu máximo, 13,7 na verdade, e eu consegui baixar para 7, utilizando caneta de insulina, que muita gente acha que é praticamente impossível utilizar. Eu utilizava a junção da Tresiba com a Fiasp. Eu me dei muito bem com a Fiasp. Tem gente que não se dá tão bem, mas a Fiasp por muitos anos eu usei a Aspart, que é a Novorapid, que também ela atua da mesma forma. A única diferença é que a Fiasp, você acaba tendo uma ação mais rápida dela. Esse papo para outro vídeo que eu fale só de insulinas, mas só para você ter como referência, eu usava as canetas Tresiba e a Fiasp, ou Aspart quando eu não encontrava a Fiasp. E o que eu posso dizer para vocês, pessoal, é que baixar de 13 para 9, para 8 não é difícil. Não é difícil mesmo. Você fazendo pequenas mudanças na sua dieta, no seu dia a dia, você consegue facilmente baixar para 8, para 9, que para mim ainda não era o ideal. Eu ainda estava com a vista embaçada, eu ainda sentia dores no peito, eu ainda sentia dores na perna. Então, para mim, ainda não era o ideal. Eu queria chegar no 7. Porque é o ideal, porque eu já tenho problema com retinopatia, então eu queria regredir as complicações que eu já tinha desenvolvido. De 13 para 8, foi fácil. O que eu fiz? Basicamente, contagem de carboidrato, mas é uma contagem de carboidrato de verdade. Não é eu acho que é mais ou menos isso. Não, você tem que ficar um pouquinho obcecado com isso, pelo menos no começo. Mas só de fazer uma contagem de carboidrato ali, bacana, já ali sempre, medição de ponta de dedo também, né? O segundo ponto, contagem de carboidrato e medição de ponta de dedo você já vai ver que vai ter um bom adianto, uma boa queda. Medir com frequência. Se você puder usar sensor, é muito melhor, tá? Porque você vai ter ali um monitoramento contínuo. Se puder associar um sensor livre com um miau-miau, que manda para o celular, melhor ainda. Mas se não puder, vamos para a ponta de dedo. Por anos, né? Até eu chegar no 8, no 7 não, mas no 8, eu usei ponta de dedo, não usava sensor ainda, não tinha dinheiro para comprar sensor. E eu ainda não tinha ganhado o processo pelo convênio. Então, eu fazia ponta de dedo e você tem que fazer ponta de dedo com mais frequência. Você tem que fazer quando você acorda, antes de toda a refeição. Suspeitou que está mais alto ali depois da refeição, mede. No começo você vai ter que medir ali 2, 3 horas para você ir ajustando a sua sensibilidade à insulina, tá? Sua relação insulina-carb e sensibilidade à insulina. Então, mas é obrigatório. De manhã em jejum, todos os dias, sempre antes de toda a refeição, não tem como você tomar insulina sem saber quanto está a sua glicemia. Tira isso de sua cabeça, não tem como, tá? Você não vai conseguir controlar o seu diabetes, sua glicemia, se você não medir o seu diabetes antes de tomar insulina, tá? Antes de dormir também, tem que ajustar para quando você vai dormir, para você não passar a noite com a glicemia alta. Tá? É tipo desperdiçar a glicemia alta, passar a noite, sabe? Você tem que baixar a sua glicemia. Uma estratégia que me ajudou, que pode ser que seja útil para você, é sempre bom alinhar com o seu médico, foi tomar insulina basal à noite, antes de dormir. Eu não tomava de manhã, porque daí à noite o efeito já estava decaído, já estava mais fraco. Eu acabava ficando com a glicemia mais alta durante a madrugada. Então eu tomava à noite, antes de dormir. Isso foi por mais de 10 anos. Eu sempre tomei à noite, nunca tomei de manhã. Isso você precisa alinhar com o seu médico para fazer. Se você quiser fazer a troca, você tem que esperar um dia a mais, enfim. Alinha com o seu médico para não ter sobreposição de dose, tá? Mas tem que fazer a contagem de carboidrato, tem que fazer ponta de dedo. Só de fazer isso, eu nem falei de exercício e nem de dieta, tá? Só de fazer isso daqui, você já vai ver uma boa redução, tá? De 13 aí, talvez para 9.
Aí quando a gente vai baixando de 9 para 8, vai ficando mais difícil, né? Então a gente já tem que dar uma evitada realmente em carboidrato. Evitar carboidrato simples. Na época eu fiz até, eu não diria uma low carb, mas eu dei uma reduzida, assim, sabe? No consumo de carboidrato. Dá uma evitada em pão, em bolacha, em coisas diet. Dá uma preferida por frutas. Vai comer um carboidrato, come um carboidrato que você gosta. O que vale a pena. Sabe aquela coisa que tem que valer a pena? Não come só porque tá na sua frente, né? Come porque vale a pena. Então isso daí você já consegue dar uma boa enxugada ali na sua relação com os carboidratos, tá? Dá uma preferida ali em carne, dá uma preferida em salada. Tô falando que é pra você mudar a sua dieta. Mas escolha sabiamente, né? Pensando nas consequências ali, o que você vai comer. E por último, pessoal, que aí sim é impossível você, é muito difícil você ir do 8 pro 7 fazer exercício. Você tem que fazer alguma atividade física. Eu não diria nem musculação, porque a musculação, ela vai te aumentar a fome. Então, talvez ali no começo você tenha uma dificuldade de lidar com a fome. Eu diria para você começar com uma caminhada. 30 minutos de caminhada, pessoal. Não precisa nem ser todo dia, pode ser 3 vezes por semana, numa esteira, alguma coisa bem tranquila, suave. Você já vai ver uma mudança completa e total no seu relação, no seu tratamento com diabetes. Você já vai ver que vai ficar muito mais sensível à insulina. No começo pode até ter ali uns riscos de hipoglicemia, então vai com calma, leva sempre uma comidinha, um docinho para você quando for fazer essas caminhadas, né? Principalmente se for à noite, que a gente é mais sensível, né, à insulina. Mas assim, do 8 pro 7 é mais difícil. É mais difícil porque não é mais tirando o grosso do que você fazia de errado, né, do que a gente faz normal, talvez, que outras pessoas que não têm diabetes fazem, né? Mas não é só fazendo isso que você vai chegar no 7. Você vai ter que se esforçar mais. Aí vai entrar constância, vai entrar a disciplina, vai entrar você pensando no seu futuro, você pensando em você. Porque quando você tá aberto ali, eu vou comer mesmo, depois eu tomo insulina como muleta e tal, aí você não tá sendo inteligente. Porque quem vai desenvolver a complicação vai ser você, né? Você vai dar trabalho para as outras pessoas que muitas vezes vão ter que te acompanhar no médico, vão ter que acompanhar você, porque você desenvolveu uma complicação. E quem vai sofrer a dor, quem vai sofrer a consequência daquela complicação é você, são as outras pessoas, né? Então, eu sei que é difícil, dependendo da sua idade, pensar a longo prazo, mas os anos vão passar. A gente vai envelhecer, a gente não vai ter a mesma resistência que a gente teve no começo. Então é melhor enquanto a gente é jovem, que a gente tem mais força de vontade, mais capacidade de pensar no futuro, se a gente for bem direcionado, a gente pensar, reduzir a nossa hemoglobina glicada com ações simples que eu falei aqui. Não é nada do outro mundo, não é nada que todo mundo já não deveria fazer. Todo mundo deveria ter uma alimentação melhor, praticar atividade física, evitar excesso de carboidrato simples. Todo mundo deveria fazer isso, né? A gente só tem que tomar insulina mais. E por isso que eu sempre falo que a gente ter diabetes tipo 1 é uma oportunidade que a gente tem de ser mais saudável até do que quem não tem diabetes. Porque quem não tem diabetes continua fazendo tudo errado e não tem sintoma nenhum. A gente tem um sintoma ali na hora. A nossa hemoglobina sobe, a nossa glicose sobe, a gente fica com sede, a gente fica com dor de cabeça. É como se fosse uma repreensão ali instantânea do que a gente fez. E aí, consegui tirar suas dúvidas relacionadas à hemoglobina glicada? Te dei novas ideias aí para você tentar reduzir a sua? Me conta aqui nos comentários quanto que tá a sua hemoglobina glicada, o que você vai fazer para reduzir ela a partir de agora. Muito obrigada por me acompanhar nesse vídeo. E se você não quiser perder nada que a gente libera aqui no canal, já aproveita para seguir e ativar as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.